Oi, gente, hoje estamos aqui com o nosso amigo queridíssimo, Dr. Daniel Gomes, geriatra, meu amigo. Queria que ele se apresentasse, porque eu não vou apresentar os amigos, né? Porque ser meu amigo já é a maior apresentação que eu posso dar a ele, né? Mas diz aí, Dani, Ju, tua formação. Ju, maravilha, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no Ju Sem Filtro. Né? Você sempre trazendo aí conteúdos muito bons. E eu sou Daniel Gomes, eu sou seu amigo, em primeiro lugar, e sou geriatra, atuo aqui em Recife, né? E também tenho uma pegada educacional, né? Além de eu ser geriatra, eu tenho um perfil, um canal, um curso que é o GeriClass, que nesse perfil a gente educa médicos para atender, aprimorar seus conhecimentos e atendimentos em geriatria, né? E vamos lá, tem muita coisa para conversar, né? Ju, você me mandou ali uma relação de tópicos bem interessantes para a gente conversar, bater papo aqui, vai ser legal. Minha gente, aí sigam, já sabem, né? Comecem logo a seguir Dr. Daniel, vejam aí o GeriClass, importantíssimo, formação. Está aumentando muito a formação de geriatras no Brasil como um todo, né? Felizmente, né, Ju? Porque até alguns anos atrás, eu vou dizer, eu tenho 20 anos de formado. Quando eu fiz geriatria lá há 17, 16 anos atrás, praticamente não tinha geriatras, não tinha, eram escassos os geriatras aqui em Recife e no Brasil também. A gente ainda tem um déficit de geriatras, né, se comparado à quantidade de idosos, de pessoas idosas que a gente tem na população para o número de geriatras, ainda é um número baixo de geriatras. A gente espera que esse número venha a crescer, a especialidade tem se fortalecido cada vez mais e a população tem se conscientizado da importância de ter um geriatra, né, cuidando de sua saúde. E a partir de que idade a gente deve ir para o geriatra? E se faz diferença a idade para o homem e para a mulher, se mais cedo ou mais tarde? Ju, excelente pergunta, e eu diria, inclusive, que essa é uma das perguntas que mais me fazem, tá? E eu costumo dizer o seguinte, Ju, não existe, melhor do que a gente dar um ponto de corte em anos, a gente deve partir por objetivos, né? Quais são os seus objetivos, né? Você já começou a pensar em como você vai envelhecer, como serão os próximos anos, as próximas décadas, né? Se você se preocupa de como vai ser você, como você estará daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, se você já tem essa preocupação, já está no momento de você ir para um geriatra. Muitas pessoas relacionam o geriatra, a geriatria, a um médico que lida exclusivamente com pessoas idosas, com pessoas muito idosas. E, na verdade, sim, nós atendemos pessoas muito idosas, mas atendemos também pessoas mais jovens que buscam envelhecer bem, né? E a gente sabe que a gente começa a envelhecer desde muitos anos antes, né? E muitas das doenças que surgem na fase, digamos assim, da terceira idade, elas têm suas origens, suas raízes bem antes. Então, se a gente, por exemplo, fala de uma demência, uma doença de Alzheimer, a gente sabe hoje que as alterações lá no cérebro de uma pessoa que vai desenvolver Alzheimer, elas já começam 15, 20 anos antes, né? Então, o momento de a gente intervir para prevenir a ocorrência dessas doenças que eclodem lá na frente, o momento é desde antes, né? É lá nos 40 anos, 35, 40 anos, 50 anos. Então, esse é o momento que a gente tem uma janela de oportunidade para a gente intervir e impedir que esses problemas, ou retardar ou reduzir o risco desses problemas virem à tona. Então, a gente tem como prevenir o Alzheimer? Bom, existem estratégias que a gente pode reduzir o risco ou postergar. A gente sabe hoje, há estudos, Ju, que mostram que 30% até 40% das demências, e aí quando eu falo demência eu falo de Alzheimer e das outras demências senil, né? Podem ser ou prevenidos ou postergados o seu início mediante um controle dos fatores de risco para a demência, para a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, que fatores são esses? Então, a gente tem aí os fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, tudo que faz mal ao coração, que as pessoas sabem. Se preocupam muito. Colesterol aumentado, diabetes, tudo isso também faz mal ao cérebro. Então, prevenir, controlar esses fatores vai ser útil também para uma boa saúde do cérebro. O controle
Exercício físico, a gente sabe hoje que é uma grande arma para a prevenção de demências, como um todo, doença de Alzheimer também. Doença de Alzheimer, eu falo doença de Alzheimer e demência. Doença de Alzheimer é a principal e mais comum causa de demência, né? Responde ali por 60% das demências. Outro ponto importante, atividade e interação social. Hoje a gente sabe que uma pessoa que fica isolada, interage pouco, tem pouca conexão social, isso também favorece. Outro ponto que favorece surgimento de demência mais precocemente, hipoacusia, déficit auditivo. Então, hoje a gente sabe que estar atento à boa acuidade auditiva é importante. A pessoa que não escuta bem, ela absorve poucas informações, vai acabando se isolando ali, então também cuidar disso. Cuidar de doenças mentais, transtornos mentais, por exemplo, depressão, isso é ainda ainda é um pouco controverso, mas se acredita que depressão pode também aumentar a chance de demência, né? O uso de medicações inapropriadas que interferem na memória, a gente está cansado de ver aí pacientes fazendo uso desses indutores do sono. Indutores do sono, Zolpidem, os benzodiazepínicos, o Rivotril da vida, o Frontal da vida. A gente sabe que essas medicações, elas têm um impacto muito negativo na memória, nas habilidades cognitivas. Então, tudo isso a gente pode fazer estratégias de prevenção desde cedo. Com isso, se a gente controlar todos esses fatores, a gente pode até de 30% a 40% reduzir a prevalência e incidência de demência. Existe algum medicamento específico que a gente possa tomar, alguma vitamina, algum antioxidante, alguma coisa para prevenção do Alzheimer? Ju, na verdade não existe a bala de prata. Não existe a fórmula mágica, milagrosa, que você vai tomar essa medicação e você vai reduzir o risco de demência. Não se tem nenhum estudo que comprove que tomar o ômega 3, por exemplo, vai prevenir. A gente tem alguns estudos com a alimentação. Uma alimentação, por exemplo, saudável, dieta do Mediterrâneo, né? Rica em peixes, em legumes, azeite. Isso parece reduzir risco de demência. Existem estudos mostrando isso, mas uma pílula, uma medicação específica, nenhuma delas é claramente benéfica, eficaz em prevenir demência, né? Pelo menos à luz dos conhecimentos atuais, tá? Então, mais importante do que ficarmos atrás de uma bala de prata, que por enquanto não há bala de prata, é você adotar um estilo de vida saudável, né? Você fazer exercício físico desde sempre, você, se tiver hipertensão, controlar bem sua pressão, controlar bem seus níveis de colesterol, controlar sua glicemia, evitar tabagismo, evitar estresse excessivo, evitar estar se automedicando, tomando medicações aí sem o devido controle de medicações indutoras do sono. Né? O uso indiscriminado dessas medicações acabam por trazer consequências negativas à memória. Tá? Então, como eu citei, Ju, se engaje, né? Se engaje no seu processo de envelhecimento. Tenha bons amigos, né? Isso aí participe das rodas de amigos. Isso aí é top. Tenha seus momentos de descontração, de lazer. Então, isso tudo vai ser importante, né? É verdade. Esteja conectado. Eu digo sempre aos pacientes, aos familiares, seja ativo em todos os sentidos, ativo do ponto de vista físico, ativo do ponto de vista intelectual, porque isso é outra coisa. Quanto mais reserva cognitiva a gente tem, quanto mais sabido a gente a gente vai estimulando conexões ali entre os neurônios, a gente vai adquirindo uma poupança cognitiva, uma reserva cognitiva. Então, estude idiomas, aprenda um novo idioma, aprenda coisas novas. Né? Um instrumento, aprenda coisas novas. Aprender coisas novas é muito bom para o cérebro. Evite estar sempre fazendo as mesmas coisas sempre. Né? Você estimular a plasticidade cerebral. Então, você está aprendendo um novo idioma, aprendendo um novo instrumento, mantendo-se ativo socialmente, como eu disse. Tudo isso vai ser útil para você ter uma boa saúde mental e cognitiva. A gente vê muito na menopausa, principalmente na pós-menopausa, o problema do sono.
Sim. Então, assim, não raro, muito frequentemente eu recebo mulheres já tomando medicamentos para dormir. E aí, uma das coisas que a gente tenta muito para fazer é ir fazendo a reposição hormonal, porque à medida que eu começo a fazer reposição hormonal, eu começo a reduzir esses indutores de sono. Sim. Mas só que na prática, o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande de retirar, né? Sim, viciam muito, né? Vicia demais. Esse é o grande problema. Não é fácil tirar. Não né? é fácil tirar. Então, o mais correto é, antes de prescrever e iniciar uma medicação para o sono, estar atento a outras medidas que podem ser tão úteis quanto, até mais úteis, inclusive, do que medicações, e que podem melhorar a qualidade do sono. Como a higiene do sono, por A exemplo. higiene do sono adequada. Então, você tem uma rotina adequada para o sono. Você evitar ingerir café, substâncias que estimulem o cérebro a partir de uma determinada hora do dia. Então, final da tarde e à noite não é um momento apropriado para estar tomando essas medicações. Evitar a exposição à tela o tempo à noite, todo, o tempo todo. Então, celular, tablet, ficar na frente da televisão, principalmente hoje em dia o celular, muito. Né? Isso é um grande vilão, um grande inimigo para o sono, é a exposição a essa luz azul. Então, evite ir para a cama sem sono, isso é um grande erro, né? Sim, isso era uma outra pergunta, porque tem pacientes que dizem assim, doutor, eu vou para a cama e fico esperando o sono chegar. Eu digo, é pior, é melhor você ir para a sala, ficar lá assistindo televisão, meditando, lendo um livro. Geralmente eu mando ler livro, porque Sim. a televisão também é um estímulo, sim, né? Sim. Então, geralmente eu mando ler um livro. E só ir pra cama quando realmente estiver com sono. Eu digo, olha, cama... Mesmo que seja tarde, né, Dani? Cama só deve servir para atividade sexual. Calma. Aí e sono. Aí né? tá certo. Não fique na cama bolando para lá, para outro. Evite. Tenha uma hora certa para se levantar. Não fique na cama até altas horas, até de manhã, até mais tarde. Tem uma rotina de sono. Tenha uma rotina, né? Coloque um ambiente agradável, um ambiente propício para o sono. Né? Evite, como a gente disse, essa exposição excessiva de tela, a telas. Né? A meditação, e melatonina. A meditação que você disse aí, cada vez mais a gente tem evidências cientificamente comprovadas. Eu gosto muito de fazer antes de dormir. Meditação é útil. Às vezes uma bebida quente, um chá de camomila quente, né? pode facilitar. Uma boa leitura. A melatonina, Ju, para a insônia propriamente, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que a gente tem pouca evidência científica de benefício real com a melatonina para a insônia. Alguns pacientes até parecem melhorar. A vantagem da melatonina é que ela, diferente desses indutores do sono, desses hipnóticos, é que ela é uma medicação mais segura, com pouco impacto negativo na cognição, por exemplo. Tá? Ela é muito mais útil para um outro transtorno de sono, chamado transtorno comportamental do sono REM, comum em alguns idosos, principalmente idosos que têm demência, Parkinson, né, que é quando o paciente durante o sono fica muito agitado, falando, tendo movimentos bruscos. A melatonina parece ser mais útil nesse cenário. Porém, eventualmente eu acabo prescrevendo melatonina para algumas pessoas. Para alguns, pode ser uma tentativa, né? Uma tentativa mais segura, tá? É aquele paciente que às vezes vem para mim que não se contenta em sair do consultório só com as medidas de higiene do sono. Uma coisa que cada vez mais tem sido colocada nas principais diretrizes de sociedades médicas sobre manejo de insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Para insônia. É uma terapia, é uma psicoterapia específica para insônia, né, em que vai ser incluir tanto as medidas de higiene do sono, outras atividades, né, que não são sessões intermináveis, são em torno de 6 a 8 sessões de terapia, e que os estudos mostram que tem, hoje é considerado a terapia de primeira escolha, né, para insônia crônica. Né? E aí, não quer dizer, Daniel, que você nunca prescreve medicação para insônia? Não é bem assim. Existem aqueles pacientes que realmente a gente vai ter que recorrer à medicação. Mas quando recorrer à medicação, que seja a medicação mais apropriada, a mais segura, por menor tempo possível, na menor dose possível, né? E sempre tentando
posteriormente um desmame dessas medicações. Não é prescrever e ad eterno. Ad eterno. Ó, toma aqui esse Rivotril da vida e... Por que é essa preocupação com essas medicações, Ju? Porque, como eu disse, além do impacto negativo na cognição, a gente sabe que essas medicações viciam, como você citou, e essas medicações, principalmente em pessoas de mais idade, alteram o equilíbrio, aumentam muito o risco de queda. Fratura. Tá? Quantos pacientes eu já vi fraturar o fêmur? Por quê? Porque estavam utilizando essas medicações. Né? Então, é um ponto que a gente tem que ter muita preocupação. Uma outra coisa que eu queria saber, mudando um pouquinho de foco da área de neuro para a área de prevenção, é vacinação. O que é que tu indica, assim? Por exemplo, a paciente 50 a mais, o que é que você indica para essas mulheres em termos de vacinação? Porque tem zoster, eu queria que você comentasse. Perfeito. Ju, eu sou um grande entusiasta de vacinas. Eu também adoro. Eu sou um grande defensor da causa de vacina. Tá? Essa história de vacina causa isso, causa aquilo, existe, não é de hoje, é desde que o mundo é mundo, desde que vacina existe, que existem esses grupos anti-vax que disseminam fake news sobre vacina. Vacina eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso, Ju, uma das grandes conquistas da medicina moderna. Tá? Então, quantas doenças que dizimaram populações outrora, varíola, um exemplo, varíola. Né? Varíola matou mais do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. Né? Então, hoje essas doenças a gente não ouve falar. Por quê? Porque vacinas cumpriram o seu papel de extinguir essas doenças. Né? Antigamente, a paralisia infantil incapacitou centenas de milhares de pessoas. Né? E hoje, praticamente, a gente está quase que extinta a paralisia infantil. Então, vacina tem que ser recomendada. Uma das grandes estratégias para a prevenção de doenças é a vacinação. E aí, respondendo sua pergunta, Ju, sobre que vacinas são mais importantes. Então, a gente tem aí algumas vacinas que devem ser administradas de rotina, tá? A começar pela vacina da gripe. Tá? A vacina da gripe é uma vacina anual. Toda campanha, anualmente, normalmente antes do outono e inverno. Então, normalmente nos meses de março, abril, aqui pra gente no hemisfério sul, né? A vacina da gripe que deve ser feita. Eu também já tomei a minha. Vacina que deve ser anual. E aí, outra vacina, Ju, que você comentou, foi a vacina do zoster, né? Que é uma vacina importantíssima. A gente sabe que o que é o zoster, né? O herpes zoster é a reativação do vírus da catapora. E quase todo mundo que tem aí seus mais de 50 anos já teve catapora. Eu tive, sofri horrores. Né? E o vírus da catapora, ele não vai embora. Ele fica no nosso organismo. Ele fica ali dormindo, adormecido, hibernando. Esperando a chance. E quando é que essa chance surge? Normalmente depois de 50 anos. Porque nossa imunidade, ela tende a ir declinando. É um processo que a gente chama de imunossenescência. E aí, depois de 50 anos, e principalmente depois dos 60, aumenta muito a chance do vírus, é minha vez. Aí ele se reativa, mas ele não reativa na forma de catapora, se reativa na forma de herpes zoster. E que quem já teve herpes zoster, provavelmente alguém aí já teve, ou já teve alguém na família com herpes zoster, sabe que é um divisor de águas na vida de uma pessoa. É muita dor. É um negócio chato. Muita gente se interna, né, para fazer remédio para dor. E é uma dor de difícil controle. É uma dor que às vezes a roupa tocando dói. Às vezes vai para debaixo do chuveiro, a água batendo é uma dor. É uma dor que pode persistir durante muito tempo, é chamada neuralgia pós-herpética. Né? Então, é algo. E hoje a gente sabe também que o herpes zoster, quando uma pessoa que tem herpes zoster, ela tem maior chance de ter eventos cardiovasculares, AVC, infarto, nas semanas subsequentes. Então, prevenir o zoster é importantíssimo. Então, é hoje uma vacina considerada de rotina, tá? Que pode ser dada a partir dos 50 anos, mas obrigatoriamente a partir de 60 anos. Tá? Então, a vacina já é autorizada a partir de 50 anos. São 2 doses. O ruim da vacina do herpes zoster é que só tem em clínicas privadas e o custo ainda é alto. Né? Mas para quem pode... Agora tem de 1 dose e 2 doses, né? Atualmente, qual é a melhor? De 2 doses, né? Atualmente a vacina que é recomendada, que a gente recomenda aqui, é a vacina recombinante, que não é de vírus vivo, que são 2 doses. São 2 doses, né? Praticamente a vacina antiga, que era de 1 dose só, que é de vírus atenuado, praticamente a gente já não encontra. Até porque a eficácia é mais baixa. É mais baixa. E é atenuado, né? Querendo ou não, é atenuado. E então, zoster é uma vacina que
nós devemos recomendar de rotina para quem pode tomar, deve tomar. Certo. Outra vacina importante é a vacina antipneumocócica. O pneumococo é uma bactéria que é a principal causadora de pneumonia e meningite, e sobretudo em pessoas de mais idade, tá? Então, se é uma pessoa que tem mais idade, é uma pessoa que tem problemas cardíacos, problemas pulmonares, respiratórios, se é uma pessoa candidata a fazer uso da vacina pneumocócica, tá? Então, é uma vacina que existem alguns tipos da vacina, né? A vacina 13 ou a vacina 15, e depois toma uma dessas duas, depois de um tempo toma a vacina 23. A 23, né? Depois de alguns 6 a 12 meses depois. Então, é outra vacina importantíssima. Outra vacina também recomendada de rotina é a vacina tríplice bacteriana contra tétano, coqueluche e difteria. A cada 10 anos, né? A gente deve lembrar que difteria, tétano e coqueluche são doenças que não foram extintas, ainda existem, né? E que a gente deve estar sempre fazendo um reforço a cada 10 anos, tá? Coqueluche, principalmente para aquelas pessoas que têm, por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas... Que tem contato com criança, né? Criança, com recém-nascido. Dedicada, né? Exatamente. A faixa etária que mais sofre com a coqueluche é a faixa etária dos recém-natos, dos recém-nascidos e das crianças menores. Mas a gente sabe também que a coqueluche em pessoas de mais idade também pode trazer mais problemas. Então, aquela pessoa que está começando, se você está ouvindo aqui nosso podcast, tem seus 50 e poucos anos, está começando a chegar os netinhos na sua vida, já tome, porque você vai proteger seus netos também de coqueluche, né? E além de você se proteger principalmente contra tétano. Que mais? Uma vacina também importante é a vacina da hepatite B. Tá? Que também é uma vacina. Tem muita gente que não tem imunidade. Não tem imunidade para a hepatite B. Então é uma vacina também recomendada para se tomar, principalmente se você está exposto. Profissional de saúde tem que tomar a vacina da hepatite B. Tá? Então são essas as vacinas aí de rotina. E a vacina agora da Covid, né? Que é mais uma vacina de rotina. Existem para pessoas mais idosas uma vacina super nova, né? Que chegou agora no mercado. Que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório. É uma vacina principalmente recomendada para idosos que têm pneumopatias, cardiopatias, né? Que são pessoas que tendem a evoluir pior se tiverem a infecção pelo vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa muito bronquiolite nos recém-nascidos, nas crianças menores. Tá? É uma vacina mais nova também, só está disponível em clínicas privadas de vacinação. Então, mas é isso. Eu sou um grande defensor de vacinas. Vacina mantenha seu cartão de vacina atualizado, com certeza. Mas me diz uma coisa: de que as mulheres mais adoecem? O que é que você percebe no seu dia a dia no consultório? Me conta aí. Bom, as mulheres 50 mais, principalmente. 50 mais, né? Então, as mulheres ali que chegam no consultório ali na faixa de 50 e poucos anos, eles são a faixa etária que começam a eclodir os problemas cardiovasculares. Então, hipertensão, alteração de colesterol, diabetes ou pré-diabetes começam a surgir principalmente nessa faixa etária. Né? Sobrepeso, obesidade, é muito comum nessa faixa etária também ali no climatério, ali na perimenopausa, transtornos de ansiedade, depressão. Eu vejo muito no consultório, mas muito. Muito. Eu digo, ninguém saiu dessa pandemia sem um diagnóstico, sem um CIDzinho. Sem um CID. Assim como que a gente estava falando há pouco, transtornos do sono. Né? Insônia também é algo muito corriqueiro. Né? E aí, caminhando um pouco mais adiante na faixa etária, né, envelhecendo mais, aí vem os problemas degenerativos, osteoarticulares, artrose. Muita né? artrose, osteoporose, né? É algo também muito comum na nossa prática. Né? E aí começam a vir à tona também, principalmente depois de 60 anos, os transtornos cognitivos. Né? As síndromes demenciais, dentre elas a campeã, como a gente já citou, a doença de Alzheimer. Mas existem outras demências também, demência vascular, e os problemas cardiovasculares, como infarto, né, doença coronariana, AVC, né? Todos esses são problemas também muito comuns no nosso dia a dia, na nossa prática. Mas você sente que as mulheres hoje estão se cuidando mais do que se cuidavam? Quando você fizesse um comparativo de hoje, de quando você começou lá atrás, você acha que hoje as mulheres se cuidam mais? Porque a minha impressão, né, elas chegam aqui tudo polimedicadas, com a receita
de não sei quantas coenzima Q10, ômega, cúrcuma, zinco, uma quantidade tão grande de coisas, é como se fosse uma receita de bolo agora para todo mundo. Não, e gastando horrores com isso. Gastando horrores com isso. Aí você acha que elas estão se cuidando mais ou impressão? Veja, o acesso, Ju, à informação, é claro que o acesso à informação está cada vez maior. As pessoas consomem mais informações sobre saúde e isso acaba fazendo com que as pessoas busquem mais cuidar de sua saúde. Então, esse movimento a gente percebe no consultório. Porém, acontece muito o que você disse, Ju. As pessoas chegam já realmente polimedicadas, achando que tomar muitos remédios, muitas vitaminas, isso é sinônimo de ter mais saúde. Quando, na verdade, não é bem assim que a banda toca, né? Então, existem muitas promessas falsas, promessas sem um embasamento científico. Promessas de, olha, tome isso aqui, tome essa vitamina aqui, que você vai ter, isso vai prevenir isso, aquilo, outro. Então, eu costumo dizer que quando a esmola é demais, o santo deve desconfiar, né? Porque não existem balas de prata, né? Então, muitos dessas substâncias que você citou, Ju, coenzima Q10, até o próprio ômega 3, cúrcuma, tem suas indicações pontuais, específicas. Não estou dizendo que são completamente... mas não é para ser banalizado. Mas não é para ser banalizado. Está tomando não sei quantas vitaminas. Eu estou tomando doses elevadas de vitamina D, porque isso vai melhorar a minha imunidade. Não é bem assim. Inclusive da osteoporose, né? O excesso, a gente estava no congresso agora recente, e nosso Papa falando de osteoporose, e ele dizendo justamente isso, que o excesso de vitamina D, ao contrário, né, a curva em U. Isso. O excesso de vitamina D, ele causa osteoporose. Então, assim, que a gente tivesse cuidado, que mantivesse um nível entre 30 e 60 de vitamina D, e que a gente não tivesse níveis tão altos de vitamina D. E eu recebo pacientes tomando doses altíssimas de vitamina D, com 140 de vitamina D, intoxicadas, né, numa dose tóxica já de vitamina D, né? A vitamina D foi banalizada. Banalizado, né? A vitamina D, eu sou um defensor da vitamina D, quando bem indicado e em doses apropriadas. Não há benefício de estar tomando injeção intravenosa de vitamina D, de mega doses de vitamina D, né? Então as pessoas acabam, em busca de ter mais saúde, acabam perdendo saúde, né? Por fazer... por exemplo, o excesso de vitamina D pode dar cálculo renal. Isso. Né? Então insuficiência renal. Pode dar hipercalcemia, aumento dos níveis de cálcio, aumentos perigosos do nível de cálcio. Né? E vitamina D em excesso, como você bem disse, pode aumentar risco de fraturas e quedas. Né? Então, a gente tem que ter... procurar uma orientação médica, né? Procurar fazer sob a orientação médica, e que os colegas médicos procurem fazer condutas apropriadas, baseadas em evidências, né? E não estar fazendo coisas de seus protocolos seus da vida, né? Fazendo uso de substâncias que não tem muita fundamentação científica. Não, isso é uma coisa que, inclusive, a gente tem dificuldade de retirar, né? Porque, assim, é engraçado que, às vezes, elas pacientes dizem, e a senhora não vai passar tal substância, não? E a senhora não vai passar tal coisa, não? E você já fica numa situação, né? O paciente, ele vê muitas coisas, ele consome muita informação, às vezes, na internet, não sabe exatamente como aquilo funciona, e ele chega com uma lista de coisas, né, que estão tomando por automedicação, porque vitaminas você compra sem receita, mas a gente sabe que tem vitaminas, por exemplo, que impregnam K, E, D, A, que são as vitaminas lipossolúveis, você vai ficar com ela ali um tempão até você conseguir baixar os níveis sanguíneos, né, de vitaminas D, né, por exemplo, né, eu percebo muito isso. E as pessoas, Ju, têm a ideia de que se é vitamina, se é remédio natural, pode tomar. Se bem não faz, mal não vai fazer, e não é bem assim, a gente sabe hoje, tem estudos que mostram que... Inclusive é hepatotoxicidade, né? Hepatotoxicidade, então tem... veja, eu costumo dizer que, olha, veneno de cobra também é natural. Mesmo, nem por isso a gente toma, né? Então a gente tem que ter cuidado. Nem tudo que é natural é necessariamente saudável. Saudável. Então,
tenhamos essa consciência. Tá? E probióticos, o que é que você acha dos probióticos? Que é outra coisa que também muita gente usa, né? Probióticos. Isso, probióticos têm ganho força. Né? Cada vez mais tem tido estudos, evidências científicas crescentes de que a nossa microbiota intestinal, né? Os micro-organismos que povoam, que convivem normalmente no nosso intestino, eles são importantes. Tá? Existe hoje cada vez mais a ideia do eixo intestino-cérebro, né? E que a população normal de bactérias no nosso organismo, no nosso intestino, isso pode influenciar bem a nossa saúde. Então, existem hoje estudos relacionando a nossa microbiota intestinal com transtornos mentais, ansiedade, depressão, até Parkinson, tá? Enfim, uma infinidade de doenças. Eu digo que as evidências estão crescendo sobre o impacto positivo do uso de probióticos, mas existem ainda muitas hipóteses, mas que ainda não foram comprovadamente testadas. A gente ainda não tem uma comprovação, um preto no branco escrito preto no branco, tá? Mas existe ali uma tendência a se acreditar realmente que os probióticos estão vindo para ficar, né? Eu não sou contrário à prescrição de probióticos, para muitos pacientes eu acabo prescrevendo. Né? Então é algo que tem ganho força sim, tá? Mas a gente ainda vai escutar, ainda virão cenas dos próximos capítulos para dizer de forma muito inequívoca de que realmente os probióticos têm papel definitivo na prevenção dessas doenças que eu citei. Pois, Dani, eu queria que você me desse aí as palavras finais, né? O que é que você deixaria de mensagem para as mulheres envelhecerem de forma saudável, para os homens envelhecerem também de forma saudável? Qual era a sua mensagem final? Então, olha, eu costumo dizer que para ter um bom envelhecimento com qualidade, um envelhecimento ativo, comece, se possível for, desde cedo, né? Comece desde que você é jovem. Isso vai fazer toda a diferença para que você construa e mantenha uma boa saúde nas idades mais avançadas. Porém, também nunca é tarde demais para começar. Mesmo as pessoas com muita idade, elas podem se beneficiar de mudanças para um estilo de vida saudável. Tá? Adotar atividade física em qualquer idade pode trazer impacto positivo. Então, cuide de sua saúde, pense no seu envelhecimento já o quanto antes. Tá? Quanto antes você começar a cuidar da sua saúde, maiores serão as chances de você envelhecer bem. Tá? Mas, como eu disse, nunca é tarde para começar. Pois, Dani, obrigada. Ju, foi um prazerzão. Eu que agradeço demais o convite, Ju. Obrigada por você estar aqui. Queria que todo mundo que está assistindo a gente, né? Quem gostou, curta esse vídeo, compartilhe, mande para outras pessoas. Sigam a gente no Doutora Ju Sem Filtro, Dr. Daniel Gomes, geriatra, né? Fica aí a lembrança também do Gericlass, para você que quer ter mais conhecimento na área de geriatria. Também tem aí uma grande oportunidade para essas pessoas, né? E para o público, o Gericlass é mais voltado para o profissional de saúde. E para o público. Em público geral. O público geral, nós temos o Envelhecer com Saúde, né, que é um canal da gente no YouTube, no Instagram. E eu sou sócio fundador do Instituto Envelhecer com Saúde, aqui em Recife, né? Aqui no Recife, no Rio Mar, aqui pertinho do seu consultório, né? Nós somos vizinhos no Instituto Envelhecer com Saúde. Coisa boa. Pois tá bom, minha gente. Um beijão e até o próximo episódio.